João 16. E aí, se tiver alguém na capela, Leninho, ou Sabrina, você que já sabe, você que já está em caminho, vai na capela, diga que agora é para vir todos, se tiver alguém na capela, ou lá embaixo. No capítulo 16 de João, ele está fazendo as últimas recomendações para os seus discípulos e hoje para nós. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 15 e no versos 18 para nós darmos uma sequência com maior ênfase. A gente podia imaginar uma situação como a deles. O porto seguro de todo mundo é Jesus Cristo. Imagine eles que viveram com Jesus Cristo, que andaram com Jesus Cristo, que presenciaram milagres com Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo resolve dizer para eles que ele iria embora e que ele iria para um lugar que os discípulos não poderiam ir ainda. Então surgiu uma curiosidade entre os discípulos. Mas para onde será que ele vai? Que nós não podemos ir. Então ficaram assim, tudo meio preocupados. E Jesus, vendo a preocupação, disse, isso está no capítulo 14, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não tivesse morada na casa de meu pai, eu não vos teria dito. Mas lá tem a tua morada. Eu vou, mas eu volto para vós. E deixou uma recomendação muito séria, que está no capítulo 15 e 18. Se o mundo vos odeia, eu disse o quê? João 15, 18. Obrigado. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes do que a vós. O ódio já existia antes de você, eu e nós existirmos. Então nós entramos num mundo que odeia. Nós entramos em um mundo de confusão. E Jesus Cristo vem falar de uma outra dimensão de vida, mesmo dentro de uma situação que nos odeia, diante de uma situação que nos persegue. E ele então nos anuncia que se nós fôssemos do mundo, versos 19, o mundo nos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo te odeia. Mas ele diz, no versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos tenho dito. Eu gosto dessa passagem. Eu amo essa passagem. Porque Jesus me faz lembrar que a palavra que ele deixou, que a palavra que ele disse, essa palavra não morre, ela não acaba, porque é palavra de vida. E esta não é uma vida temporária, é uma vida eterna. É para eu e você recordar dessa palavra. Mas que palavra? Que o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Então, irmãos, irmãs, quando você lê um texto assim, tem várias coisas para a gente refletir e colocar em prática. A primeira dela, nunca esquecer do que Deus disse.
E através de quem Deus fala? Através da palavra, através da Bíblia. E também através daqueles que Ele enviou para evangelizar. Por isso, irmãos, a Bíblia nos diz isto, que se perseguiram Ele, também vai perseguir a gente. E o mundo é muito ingrato, sabia? O ser humano, ele não é muito dotado de caridade. O ser humano tem uma parcela de egoísmo dentro de si. E cada um puxa esta parcela para defender o seu direito, o seu território, o seu ego. E como somos muito frágeis, e às vezes tenhamos milhões de motivos para ser pessoas frágeis, então qualquer palavra que talvez venha de encontro com a gente, já é motivo da gente se ferir, da gente ficar sentido, da gente criar palavras contraditórias para combater aquela que veio contra mim. Mas o Senhor então nos alerta, lembrai-vos da palavra que eu disse, que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Mas se guardaram a minha palavra, também hão de guardar a vossa palavra. Se você pegar comigo o livro de Isaías, no capítulo 35, por isso que é bom a gente estudar a Bíblia, você vai perceber o profeta falando deste Jesus, ou seja, deste acontecimento que iria acontecer. Olha, quantos anos antes disto acontecer, o profeta já tinha tido essa inspiração. Isaías, no capítulo 35. Quando acharem, digam amém. Olha que bonito. Ele faz uma comparação de como estava a terra, como estava a humanidade e o que estava por vir para resolver o problema da humanidade. A humanidade vivia embaixo de uma perseguição, embaixo de uma opressão, quase que em todos os sentidos. Não tem uma pressão mais cruel do que aquela opressão de você não conseguir cumprir com as suas obrigações. E de repente, aquilo que você ganha não é o suficiente para você cumprir com a demanda que vem contra você. Principalmente se você tem 2, 3 filhos, e tem que dar escola, e tem que pagar aluguel, e tem que pagar água, e tem que pagar luz, e tem que pagar bujão de gás, e tem que pagar celular. Vai vendo. O que nos sobra? E tem que pagar impostos. Então é uma vida muito opressa. E depois, você com essa vida oprimida, pelo pouco que você ganha, você não tem uma disponibilidade. O Paulo dizia aqui, vivei sempre alegre, e é isso que precisa. Mas irmãos e irmãs, a alegria também ela tem que ter uma conivência com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente sente. E de repente, é quase que uma loucura a gente querer vencer a vida sem ter esta graça de ter ao menos uma vida digna de pagar todos os teus encargos, e mesmo que não sobre lá tanta coisa, mas que você limpa o seu nome. Então Israel vivia esta opressão. Nós vivemos isso hoje. Então muitas vezes são os sistemas que nos roubam muita alegria. Porque tem coisa mais dura de você
não conseguir pagar. E lutar e não ver o resultado para pagar. Isso é muito difícil. E essa dificuldade é o vilão que rouba a nossa alegria. Então é necessário o quê? O que nós aprendemos aqui. Ter a grande esperança no Senhor e viver sempre contente. Esta é uma temática que o profeta Isaías começou a dizer. Ô gente, mas uma coisa é você ouvir. E a outra coisa é a situação acontecer. O profeta dizia, o deserto e a terra árida regozijar-se-ão, e a estepe vai alegrar-se e florir, como o lírio. Ele está falando da nova vida que iria vir. Nós estamos aí pelo o mundo litúrgico falando da manifestação de Jesus, ou seja, do aniversário de Jesus. Então toda a liturgia nos remete na grande esperança do encontro de Cristo que aniversaria agora dia 25 de dezembro. E o profeta está dando este relato. E no versículo 2 ele diz, ela florirá, exaltará de júbilo e gritará de alegria. O profeta tentava incentivar aquele povo. Mas a realidade era sempre a mesma. Eles saíam do culto que o profeta estava pregando, chegava lá em casa com uma esperança daquilo que eles tinham ouvido. Mas a realidade era a mesma. Então veja que luta. E a nossa luta hoje. Porém, o que nós não podemos é perder esta graça que Deus nos dá de acreditar que dias melhores virão. Diga para o irmão, dias melhores virão. E quando que o melhor dia virá? Quando o melhor começar a nascer dentro de mim. E a melhor coisa para mim ser melhor é quando eu busco a fortaleza na palavra. Quando Jesus te disse hoje, agora há pouco, não perturbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Tá bom, estamos acreditando em Jesus. Mas daqui a pouco, o mesmo Jesus que manda crer nele, fala que vai embora. E que eles vão ficar sozinhos. E que aonde ele ia, os discípulos não poderiam ir. Eu estou tentando mostrar para vocês que uma vida cristã não é uma tarefa fácil. Não é uma escolha, é uma entrega, é uma dedicação. E nessa dedicação, nessa entrega, teríamos que ter decisão. O que é que eu quero? No que eu decido? De que forma eu gostaria de vencer na vida? A Bíblia nos conta no versículo 4. Olha o que diz a palavra. Dizei àquele que tem o coração perturbado, tomai ânimo. Não temais, eis o vosso Deus. Ele vem executar a vingança. É o que nós esperamos. Eu e você, nós esperamos a vinda de Jesus. E pode dizer para o amiguinho aí, Jesus vai vir, irmão. Quando? Eu não sei. Mas a minha grande esperança é saber que um dia ele virá. A baixinha por vida dizia, Joãozinho, eu não aguento mais essa vida. Joãozinho do céu, ando cansada nas comunidades. A gente limpa, acaba de limpar, já suja tudo de novo. Calma, baixinha. Um dia você vai descansar. Mas eu não quero descansar quando eu morrer. Eu quero descansar, mas aqui não vai ter jeito. Porque a mulher idônea, a mulher honrada, ela é a fortaleza do lar. Ela é o capricho da família. E é ela. Porque ela
é feita com uma rainha do lar. E quando a mulher é uma mulher limpa, digna, ela não aceita uma casa suja. Não. Isso faz mal para a honra de uma esposa honrada. Porque o orgulho de uma mulher é quando ela vê o seu lar brilhando para o seu amo, para a sua família, se deleitar com o trabalho que ela fez. O esposo deveria compreender isto para saber valorizar que para deixar uma casa limpa tem um trabalho árduo. Então, quando o esposo reconhece isto, mesmo que as opressões do mundo te atingem, mas tem a fortaleza da luta que ambos travam juntos. Eu escrevo isso no meu outro livro que eu vou lançar. A beleza de ser uma família que tem o senso e a honra de viver a ética de Deus. Quando você sai de casa para o teu passeio, para a tua viagem, você não deixou tua casa, você levou ela junto com você. Porque casa é você. E você que inteira a casa humana, o templo humano, a Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 3, pega rapidinho aí para você ver, que coisa bonita. Nós somos exatamente a casa de Deus. Quando você achar aí, diga amém. Amém, que bom. Capítulo 3. Achou? Diga um amém. Ele diz assim no versículo 6. Vamos ver o versículo 5. Hebreus 3, 5. Moisés foi fiel em toda o quê? Sua casa, como servo e testemunho das palavras de Deus. Cristo, porém, o foi como filho à frente da sua própria casa. E a sua casa somos nós. Então diga para o teu irmão, você é a casa de Deus. Contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufanos da esperança que nos pertence. Então veja o que a palavra determina. Então agora, voltando ao nosso assunto. Quando Cristo disse que na casa de meu Pai havia muita morada, Ele estaria ligando o porvir, ou seja, a vida eterna, que estaria relacionado à vida presente que nós vivemos hoje. Como casa de Deus, nós temos que ter uma casa limpa. E esta casa, que é o nosso coração, que é a morada de Deus, não poderia habitar numa casa que não fosse a altura de Deus. Ele não está falando em palácios, em mansões. Ele está falando em limpeza. No Mato Grosso do Sul, eu era hospedado na casa de uma pernambuca, mas era uma casa paupérrima, simples, é um extremo de simplicidade. Não tinha azulejo, era tudo chãozão batido, mas era um brinco a casa dela. As panelas dela davam para se pentear, a cama, lençol, tudo arrumadinho. Quem visse aquela casa por fora nunca imaginaria o que aquela casa seria por dentro. E olha que coisa bonita. É o que Deus agrada. Por isso, irmãos e irmãs, o profeta Isaías,
está tentando explicar que vai vir uma pessoa para nos salvar. E a pessoa que ele anunciou foi Jesus, e Jesus veio. E o Jesus que veio, vem dizer que ele veio preparar uma casa. Da forma como você viver essa casa hoje, da forma como você tratar esta casa, é a casa que você terá lá no céu. Lá no céu eu terei tudo que daqui eu mandar para lá. Tudo de bom que eu faço aqui, nem tudo sou reconhecido e nem tudo sou recompensado. Eu vejo, às vezes você entra nas famílias, nesses lugares assim, tenro, você luta, você prega, você traz as pessoas para Deus, daí a pouco as pessoas não consideram, te abandona, fala mal, vai para outros cantos, e isto é algo que é uma falta de considerar aquilo que a palavra de Deus os determinou. Então, Isaías 35, voltando lá, e no versículo 5, ele diz, é o versículo 4, né? Dizei àqueles que têm o coração perturbado, tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus, ele vem executar a vingança, eis que chega a retribuição de Deus, ele mesmo vem salvar-nos. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, então o coxo saltará como um cervo, e a língua do mudo dará gritos de alegria. A gente já viu tudo isso na nossa missão. Porque águas jorrarão no deserto e torrente na estepe, a terra queimada se converterá em lago, e a região da sede em fontes. O covil dos chacais crescerão caniços e papiros, e haverá uma vereda pura, que se chamará o caminho santo. Nenhum ser impuro passará nele, e os insensatos não rondarão por ali. Nele não se encontrará leão, nenhum animal feroz transitará por ele, mas por ali caminharão os remidos. Diga glória a Deus. Ele está falando da vinda de Jesus. Hoje, a leitura nos prepara para o Santo Natal. Mas a mesma leitura nos prepara para a conclusão da aliança, nos prepara para a volta definitiva de Cristo. E quando Ele está nos proporcionando que haverá muita morada na casa do meu Pai, Ele nos alerta que devemos que preparar este lugar. Tome comigo o livro de Oséias, e quando acharem digam amém. Livro de Oséias, e veremos o que Deus nos ensina através da sua palavra. Amém, queridos irmãos? Eu amo esse livro de Oséias porque ele tem coisas fantásticas. Afinal, toda a Bíblia tem coisa fantástica. No capítulo 6 de Oséias, traz uma passagem muito interessante. Ela dá muita conexão com Baruque e com Amós. Mas eu gosto mais de ver Oséias no capítulo 6. Versículo 1. Quando achar, digam amém. Ele faz um convite, um apelo. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu, Ele nos curará. Ele causou ferida, Ele a pensará. Dar-nos-á de novo a vida em 2 dias, e ao 3º dia levantar-nos-á, e viveremos na sua presença.
É impressionante, olha para o altar, que a Bíblia narra a vinda de Jesus, a segunda. Porém, nessa segunda vinda, aqueles que estiverem vivos, eles não irão morrer. Eles irão ser transformados. É a mesma coisa, não comparando, mas comparando. Como ontem, eu saí com uma roupa daqui e voltei com outra roupagem. Foi uma mudança que ocorreu nas minhas vestes. Vestes, biblicamente, tem dois sentidos. Por que você acha que Deus falou que Ele iria cobrir a nudez de Adão e Eva? Pela vergonha do pecado. Então Deus vestiu eles com a pele de carneiro. É uma veste. Mas existe também o revestimento com o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente for embora dessa terra, os que estiverem vivos, eles serão transformados. A gente recebe uma veste nova. E esta veste nova, ela está incluso a um corpo novo. Apocalipse 21 diz que nós vamos ter um novo corpo. E os que já morreram, eles irão ressuscitar. Mas ressuscitarão com um novo corpo. E aí, todos os corpos serão únicos. Com as mesmas vestes, com as mesma qualidade do Espírito, seremos todos iguais. Então a Bíblia diz que Ele quer que nós sejamos um, como Cristo e o Pai é um. Esta unidade vem pela Trindade de Cristo nosso Senhor. Por isso, a Bíblia nos dá um direito de perceber mais ou menos que já estamos nos aproximando destes acontecimentos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim no versículo 2: dar-nos-á de novo a vida. Olha que bonito. Nós vamos ter outra vida. E ao terceiro dia, levantar-nos-á e viveremos em sua presença. Daniel nos fala de um episódio que ocorrerá. E isto seria como que um apagão, segundo o que Daniel diz. E por este apagão, ficaríamos em um mundo sem luz. Os que não são eleitos. Os que são eleitos não terão trevas, porque a luz de Cristo nos ilumina. Nessa transformação, o céu irá descer na terra. E a terra terá que devolver tudo o que ela criou nas mãos de quem o fez. É um acerto de conta. A terra tem que ir ao encontro de Deus. E Deus virá ao encontro da terra. Nessa ação, então acontecerá o grande dia, o temível dia do Senhor. São Mateus, ele nos diz no capítulo 24, que nesse dia será trevas, e os homens se definharão de medos. Porém, irmãos,
nada disso deve nos assustar. Porque aquele que está na graça de Deus, este será literalmente acolhido por Deus, defendido por Deus, tem comunhão. E aí o versículo 3 diz: apliquemo-nos a conhecer o Senhor, sua vinda é certa como da aurora. Ele nos virá a nós como a chuva da primavera, como a chuva que irriga a terra. Aí ele questiona: o que te farei, Efraim? O que te farei, Judá? Vosso amor é como a nuvem da manhã, como orvalho que logo dissipa. Quer dizer, quando Jesus vir e estiver nessa situação, então esse estará ralado na vida. Mas ele diz: apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Então é preciso que nós estejamos preparados para isto. Quando o profeta está dizendo dar-nos a vida em 2 dias, vamos ver o que a Bíblia ensina. Abra um Apocalipse no capítulo 20. Quando acharem, digam amém. Apocalipse capítulo 20 dá uma passagem muito forte para nós vermos. E é bom que a gente vai aprendendo isso. Versículo 1. Diz assim: vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, a chave do inferno, e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Essa visão João teve logo depois da crucificação de Jesus. E diz ele, atirou, o versículo 3, no abismo, que fechou e selou por cima, para que não seduzisse as nações, até se completarem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Irmãos, 1000 anos completou-se no ano 2000. No ano 2000, todo mundo dizia que o mundo ia acabar. E teve gente que até morreu de medo do mundo acabar. Mas o Senhor Deus continua nos alertando. Vi também tronos sobre os quais se assentavam aquele que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e daqueles que não tinham adorado a fera ou a imagem, que não tinham recebido um sinal na fronte e nem nas mãos. É o projeto que está voltando para o planeta Terra. O famoso chip. Em alguns países não usa mais relógio para pagar a conta, não usa mais QR Code, não usa mais celular. Ou é a testa, ou é a mão direita. Mas para isso tem que ser plantado um chip na mão direita. Foram gastos milhões, segundo os escritos. E tentaram colocar esse chip na mão esquerda, não funcionou. Tentaram colocar no braço, não funcionou. Fizeram todos os testes, porque a oposição queria provar que eles teriam como fazer o que eles projetam e descaracterizar a palavra de Deus. Mas não deu certo. Então, literalmente, eles têm mesmo, ou na mão direita, porque nem na esquerda não funciona, ou na testa. Na testa é a vingança de Caim.
Porque Caim levou uma marca na testa, porque ele desobedeceu a Deus. Então eles juraram vingança a Deus. E ele chegou até a dizer para Jesus Cristo: olha por esse mundo todo, tudo que você vê é meu e me pertence, e eu dou a quem eu quero. Dar-te-ei a voz, se prostrares diante de mim e me adorares. E Cristo rejeitou. Para trás, Satanás, adorarás somente o Senhor teu Deus. Então ele se julga dono do mundo e colocou o mundano dentro do mundo. E ele sabe perfeitamente que ele já foi julgado e ele já foi condenado. O bicho é maldito. Quando ele afronta Davi, na pessoa daquele bárbaro, me fugiu o nome, que afrontou Davi, ajuda eu aí. Como? Golias, obrigado. Ele fez a proposta. Ele disse: você vem com esse estilingue na mão, achando que eu sou um cão? Eu sou o chefe do exército de Israel. Eu não sou um cão. Mas tá bom, menininho, você quer me afrontar? Vamos fazer o seguinte: se você me vencer, eu serei dominado por você o resto da vida. Mas se eu te vencer, você será dominado por nós pelo resto da vida. Ele fez a proposta. E ele perdeu. Porque Davi o venceu. Mas ele não desiste, ele é maldito, ele é tapeador, ele é enganador. Ele tenta dia e noite. Gente, não sou eu que falo, é a palavra. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O demônio está como um leão ao teu redor buscando a quem devorar. Seja firme na fé. Não é contra o homem de carne e sangue que temos que lutar, mas contra o espírito tenebroso espalhado no ar. Olha quantos recados. Então, quando ele saiu, que ele ficou solto, ele começou a fazer barbárie no mundo. Nos meios políticos. Vocês lembram? Os meios políticos eram o quê? 2 partidos. Arena e PMDB. Olha o que virou. Casamento. Tinha que casar e viver eternamente com a mulher até que a morte separava. Olha o que virou. A honra do pai e filho. Filho obedecia o pai. Olha hoje a baderna que virou. Então quer dizer, o mundo está muito mexido e muito remexido. E ele sabe que está prestes para ele ser preso de novo. E a Bíblia nos diz esta palavra que nós devemos ver com muito carinho. Versículo 7. Estamos estudando preparar a casa para ir com Deus. Depois que completar 1000 anos, Satanás será solto da prisão. O início de Apocalipse diz que o profeta viu um anjo pegar ele, e tinha a chave do abismo, uma grande algema, prisionou ele, lançou no abismo e fechou. Por 1000 anos. Você acabou de ler agora. Mas você está lendo agora. Depois de se completar 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Agora vemos o que disse Oséia: dar-nos a vida em 2 dias, e ao terceiro levaremos no ar. Um dia diante
de Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Quando o profeta profetizou 2 dias, ele estava falando de 2000 anos. Então, nesse período, nessa ação do 2000 ano, veio a soltura de quem estava trancado. Por isso que hoje o índice de separação entre marido e mulher, o índice de confusão, o índice de autismo, de bebedeira, de lesbianismo, de homossexualismo, o índice disso é muito elevado. E vocês já viram na palavra quem está nesse mundo, como é que eles estão diante dos olhos de Deus. Então o mundo caminha mesmo para um abismo. Caminha mesmo por aquilo que já estudamos ontem. Nos últimos dias haverá período difícil. Mas eu gosto de alertar o meu povo que se nós vivermos, nós não iremos escapar disto. Então eu tento te orientar que para enfrentar isto é necessário ter uma vida cristã, uma vida de perdão, uma vida de legalização. Não é fácil tomar decisão. Eu escrevo isso num tema do meu livro. Não é fácil decidir por Cristo. Como decidir por Jesus? Quem é Jesus? Então a gente escreve, eu escrevo baseado nas minhas experiências. Se você voltar um pouquinho, o profeta está dizendo que precisamos aplicar em conhecer o Senhor. Então nós precisamos disso, conhecer o Senhor, porque a sua vinda é muito certa. Amados e amadas, a segunda carta de Pedro, peguem aí na palavra de Deus, a segunda carta de Pedro, e quando acharem, digam amém. Segundo Pedro, capítulo 3, só tem 3 capítulos a segunda carta de Pedro. Ela ensina assim, versículo 1. Caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo. Tanto numa quanto noutra, apelo às vossas recordações para despertar em vós uma sã compreensão. O profeta está alertando que vai acontecer. E como irá acontecer? Diz ele, para vos lembrar as predições, ou seja, o que os profetas tinham dito. Versículo 3. Sabeis antes de tudo, quer dizer, você tem que ter isso em mente. Antes de qualquer conhecimento, o necessário é você conhecer o seguinte: nos últimos tempos, virão escarnecedores cheios de zombarias, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Quer dizer, cada um é um, e aí vem uma enxurrada de organizações, de ONG, ensinando você a ter altruísmo. E aí vem coach, aí vem autoajuda, aí vem constelação, aí vem espiritismo, aí vem tantas organizações religiosas, parte da superação, parte da levante. E a Bíblia está nos ensinando que vai ter muitos que irão zombar da palavra de Deus, irão zombar do cristianismo. Vocês lembram da profecia que Deus deu aqui para nós? A minha igreja
está sendo perseguida por muitos. Quando uma pessoa troca a natureza dela para ter um ato contra o natural, ela está afrontando a igreja. Porque o corpo nosso é a igreja doméstica. Ele está querendo derrubar o trono de Cristo. Quando uma pessoa vive ilicitamente no matrimônio, ele está afrontando a dignidade de Cristo. Por que vocês acham que despiram Cristo no meio das prostitutas? Tiraram a túnica dele de alto a baixo e começaram a zombar. De quem que é ela? Não, ela é minha. Não, não, ela é minha. Eu que vi primeiro. Não, dá a veste dele. E ele nuzinho, à frente daquela mulherada, e riam, e batiam. Não, vamos fazer o seguinte. Então, ninguém é dono, vamos fazer um sorteio. E Cristo, com toda a dignidade, com toda a moral, pensava: me mata, me destrói, me rebentam, me parta, faça o que quiser comigo, mas eu destruo o adultério dos meus filhos. Digo para vocês, estão escutando? E os filhos jogam tudo isso no ralo e vivem em adultério. Não tem salvação se você morrer em adultério. Não tem. Está lá em 21 de Apocalipse. Os tíbios, os maléficos, os idólatras, os perjuros, o infeminado, os adúlteros, não herdarão o reino dos céus e terão como paga o quinhão, um tanque ardente de fogo. Diga para o do lado, está escutando? Não é brincadeira. Ei! Dá um glória a Deus para o irmão, senão ele dorme. Então a gente tem que mudar. Porque quando você não vive legalizado, você está zombando da verdade. Onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua desde o princípio do mundo. Olha o que a Bíblia te ensina. Esquecem-se propositadamente que desde o princípio existiam os céus igualmente uma terra, que a palavra de Deus fizera surgir no seio das águas, no meio da água. Presta atenção no versículo 6. Deste modo, o mundo de então pereceria afogado na água, que foi o dilúvio. Mas o céu e a terra, que agora existe, são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. Este planeta Terra vai ser destruído em fogo. Sabe por quê? Porque os vulcões, que são o próprio inferno, eles vão subir. E quando ele subir, ele vai jogar toda a podridão que está lá embaixo, no planeta Terra. E a Bíblia diz que o sol se transformará em treva e a lua em sangue, e descerá por este planeta. O mar se transformará num absinto, num lago de veneno. Misturado com o enxofre e o fogo, esse planeta Terra se tornará uma caldeira. E dentro desse tacho ficarão os ímpios por sua perdição. Escute a palavra. Reservado para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. Você pode imaginar o que vai virar isso? E segundo a Bíblia, por 265 dias. Depois, a terra desaparece. O que está em tudo na terra desaparece. Jesus me contou tudo isso.
E contou para você também, só que você ainda não percebeu, está tudo escrito. Não ficará pedra sobre pedra. Tudo, como diz o Paulo, tudo é tudo. Tudo será destruído. Então, tudo que está aqui em cima, planeta Terra, tudo que está aqui, vai fazer assim. E vai para baixo. E Deus irá criar, falem, um novo céu, e a terra já não existirá mais. Essa não vai existir mais. Porque esta terra, esse planeta já foi o plano de Deus, mas foi derrubado por os anjos que se tornaram demônios. E quando Deus fizer tudo isto, Ele vai criar uma nova terra. E aí então, amigos, é quando os eleitos de Deus descerá neste planeta, com uma nova dimensão, com um novo corpo, e será a geração que nunca mais sofrerá. Porque não a permitirá mais nenhum espírito imundo perturbar, desacatar as nossas honras e dignidade. Mas olha o que a Bíblia nos ensina no versículo 8. Eu quero que você lê esse versículo 8, por favor, bem alto. Mas caríssimo vem de caro. Então você é muito caro. Fala para você, é caro, irmão. Que você não pode esquecer. O que nós não podemos esquecer? Leiam. É como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Amados e amadas. Quando o profeta diz que daria a vida em 2 dias, se um dia é como 1000 e 1000 é como 1, está falando em 2000. Se a Bíblia está dizendo que é o 3º dia, levará no ar, nós já estamos em caminho do 3º ano. Porém, a Bíblia nos fala de um tempo, 2 tempos, e a metade de um tempo. Ano 1000, ano 2000 e a metade de 2000. Que 2000, 2 tempos. Porém, irmãos, a Bíblia também nos ensina que antes da volta dele, iria ter um período muito difícil. Nós já estudamos isso ontem. A Bíblia disse também que nesses períodos difíceis, iria acontecer muitos sinais e abalos. Iria haver terremoto em várias partes, iria haver guerras, iria haver também uma divisão na família. Nesse período, o pai iria contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra contra a nora, e os próprios adversários seriam os da sua casa. Estamos vendo tudo isso. A Bíblia nos ensina que quando Israel e Jerusalém fosse cercada por guerra, era para nós ficar alerta, porque estaria próximo a vinda do Filho do Homem. Quando começaria a chamar de branco o que era preto e preto o que era branco, era sinal que estaria trocando. Quando vê-se a natureza tendo uma mudança, ou seja, uma evolução muito forte,
seja de vento, de tempestade, então seriam os sinais que o céu produziriam. E que estes sinais não era o fim, mas era o que alertava para nos preparar para o fim. Então é isso que a Bíblia nos ensina. E o versículo 9 diz: o Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa de paciência para conosco. Não quer que ninguém pereça, ao contrário, quer que todo se arrependa. Diga para o do lado: se arrependa dos erros, irmão. Amém. Vocês estão escutando? Dá uma glória a Deus, vai. Arrepender. Queridos, versículo 10. Essa você precisa saber. Leia. Entretanto, de que jeito que Jesus vem? Não, ele não é ladrão, mas ele vem como ladrão. A hora que você menos espera. Carlão sabe bem disso, né, Carlão? Está lá no shopping, de repente os caras pegam ele e levam lá no meio do mato. Você esperava aquilo? Não. Mas estava com Deus no fim, conversou com os caras e liberou ainda. Você é um ressuscitado, Carlão. É Deus, né? É Deus. É Deus. Não é fácil. De uma hora para outra, Jesus vai vir. Vai ser tão legal. Porque vai tocar uma corneta quando a gente for ao cerco de Jericó. Por que eu choro em todo o cerco? Porque é exatamente a corneta que vai tocar. Pó, 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 pó. Que é isso? Você escutou? Aí é a hora. Fala para a mão, aí é a hora. Ah, meu amigo. Gente, você escutou? Aí é o segundo sinal. E no terceiro sinal, quem é esta que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha? Olha para o irmão e diga: como é que você vai estar nesse dia, vizinho? Como é que você vai estar, Madeu Lima? Sem medo algum. Glória a Deus. Vai mesmo. Então, parabéns. Seja tudo igual Madeu. Sem medo algum. Amém? Porque se tiver medo, não vai? Vai. Com ou sem, vai. Mas então o que precisa? Como a Thalita dizia ontem, talvez vocês não entenderam. Vocês têm um grande privilégio de ter uma comunidade como essa. Será que ela errou em falar isso? Porque vocês têm os ensinos. E esse que é o maior problema. Porque tendo ensino e não praticando, o peso é maior. As 5 virgens, só 5 tinha lâmpada, óleo na lâmpada. Diga para o lado, como é que está a sua lâmpada? Amém? Na vinda de Jesus, quanta surpresa, tristeza e pavor para quem ficar. Notícias e manchetes nos jornais, rádio e televisão no ar. Acontecimento nunca visto, em breve o mundo irá passar. Aquele que sorriu e zombou de nós,
desesperado vão procurar. O pai lá da cama, só o travesseiro ficou. Eu lembro dessa música, eu cantava sempre, ela me esqueci. Mas no dia que eu recebi esse comunicado de Jesus, eu escrevi: toda a terra vai tremer, quando o tempo se cumprir, o sol vai escurecer e os astros vão cair. Terremotos e abalos, o planeta sofrerá. Tudo passa nessa terra, sua palavra. É terremoto, vento forte, escuridão, vão recorrer os irmãos, também não vão achar. São os eleitos que sentirão alegria, pois esperam esse dia. E o mesmo então chegou. O sofrimento vai ficar aqui na terra, somente os homens de guerra vão descansar no Senhor. Diga glória a Deus. Versículo 11. Leia. Uma vez que todas essas coisas hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade da vossa vida e da vossa piedade. Enquanto esperais, apressais o dia de Deus. Leiam. Esse dia em que se hão de dissolver os céus, inflamado, e se hão de fundir o quê? Os elementos abrasados. Você já imaginou esse planeta em brasa, em fogo, e cair aqui para baixo? Você já imaginou o fogo do inferno subir aqui para cima? Encontro de fogo. Diga misericórdia. Fogo da justiça, o fogo da ira de Deus. Nego vai pular igual pipoca na panela. Deus, socorro! Não te conheço. E os eleitos vão ver isto. Verão a ruína dos perversos. E você não pode morrer no pecado. Fala por irmão, não morra no pecado. Porque você vai chorar amargo. Você vai ver o que valeu você trocar a tua vida pelos prazeres desse mundo. É muito duro escutar o que o Camilote prega. Mas é a verdade. Você não pode morrer enganado. Pedro começou a pregar e gritava: convertei-vos e mudai de vida e receba Jesus. Você acha que Pedro fez uma pregaçãozinha assim? Queridos irmãos, como vocês estão sabendo, né? Nós fomos batizados no Espírito Santo lá no cenáculo. E não só eu, mas também meus companheiros, Tiago, Felipe, João, Natanoel, todos nós fomos batizados no Espírito Santo. A nossa mãe estava conosco, né? Então agora a gente vem falar para vocês que vai começar uma nova vida. E nós temos que seguir Jesus, tá bom? Você acha que foi essa a pregação? Porque Jesus é misericordioso? Você acha que foi essa a pregação do Batista? Raça de víbora, raça de cobra venenosa, quem te ensinou a fugir da ira do Senhor? Endireita o caminho, tapa o buraco, porque o machado está na raiz da árvore. Aquela árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Aleluia! Dá um aleluia, pelo amor de Deus. Não foi pregaçãozinha simples. Então, olha, uma vez, o que é desagregar? O que está lá em cima vem para baixo. Considerai qual deve ser a tua santidade de vossa vida e de vossa piedade. Olha que recomendação que está no versículo 12. Diga para o do lado, se está escutando, bendito, dá um tapinha nele. Diga para o Camilote, está escutando, Camilote? Enquanto esperais, apressais o dia de Deus.
esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, eu e você, segundo a promessa, esperamos o quê? Novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Diga glória a Deus. Ah, você não deve ser churrasco do diabo não, irmão. Você deve ser o eleito de Deus. Então, converta, muda de vida, comece a orar o Santo Terço, ler a Bíblia, confessar, comungar, não ser chato para os outros, não ser ranzinzo, não ser esquisito. Diga para o outro lado, você é esquisito, irmão? Aquela pessoa esquisita, que qualquer coisinha está brabo, ficando brabo. Diga misericórdia, para com isso. A Bíblia diz, versículo 14: portanto, caríssimos, esperando estas coisas, o que precisamos fazer? Esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula, irrepreensíveis na paz. Se você tem perrengue com o irmão, se você não saúda o irmão, se você vive sempre revoltado, brabo, chato, falando, vai dar ruim nesse dia. E esse dia não vai demorar. Não vai demorar. Não vai demorar, porque o Senhor diz que os dias iam ser abreviados. E se os dias não fossem abreviados, ninguém ia se salvar. Por que Deus fala isso? Porque como o dia está passando muito rápido, então chega mais rápido o dia marcado para esse acontecimento. Então o que é preciso? Entender a voz do tempo. Meu Deus, nós já estamos no fim do ano de novo. Você começa a semana, é duro para quem tem que fazer pagamento. O empregado nem gastou dinheiro, já está na hora de pagar de novo. Porque passa muito rápido. Está voando, o tempo está voando. Diga misericórdia. E a Bíblia diz no versículo 15, leia para mim. Reconhecei o quê? Como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que foi lhe dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais falam nestes assuntos. Nelas há alguma passagem difíceis de se entender, cujos sentidos espírito ignorante, ou pouco fortalecido, deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Vós, porém, caríssimos, você, eu e nós, advertidos de antemão, façam o quê? Tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza, levado pelo erro desses homens ímpios. Diga por irmão, vigia, irmão. Toma cuidado, irmão, para você não cair na mão dos ímpios, mas crescei na graça e no conhecimento da verdade de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria agora que todo mundo ficasse de pé, unisse esses corredores, porque nós vamos fazer um momento de oração, mas eu queria uma união bem perfeita. Se pudesse ter vindo aqui mais na frente, você que sempre gostou de ficar lá atrás, quebre esse desafio, procura vir bem na frente, faça isto, isso vai ser bom para você e para mim, mas de repente se não é bom para você, é bom para mim, porque eu queria estar bem pertinho de você. Você me dá esse privilégio? Se der, pode vir vindo bem aqui na frente. Amém. Vai esparramando por lá fora, leva as cadeiras um pouquinho para trás, porque eu gostaria que vocês e nós, baseado nas pregações que já foi feito,
E baseado no que o Paulo Ângelo nos pediu, viver alegre, contente. Pode viver mais que essa cara triste, carrancudo. Quando a pessoa está meio nervosa, ele fecha a cara. Fica sisudo. Fica igual Caim. Deus disse para Caim: por que você está desse jeito? Se você continuar assim, o pecado vai te espreitar. Então nós temos que ter uma face alegre. Se você cultivar alegria, você não envelhece muito fácil. Amém? Amém? Pega na mão dele aí, jesuíta. Aê! Falou, você parece o jesuíta da turma dos levitas, dos apóstolos. Amém, dá um glória a Deus mesmo. Amém, que bom. Isto. Ô Marquinhos, se você quiser dar um passo mais para frente, sentar mais aqui na frente, vai ficar melhor para mim, ficar perto de você, Marquinhos. Isso. Esses dias eu invejei um pouco de você, comecei a andar com um negocinho desse, caí um tombo, joguei fora. Apelidaram minha muletinha de Marquinho. Aí a menina falou: pai, não tem desconfiômetro, ele faz a gente passar vergonha. Mas eles que barulho é lá dentro de casa, o que vai fazer? Amém? Aí me arrumaram uma cidinha. Não deu certo. Aí comprei uma muletinha, mas também não deu certo. Ah, não, você vai me desculpar. Não deu certo. E olha como é incrível. Eu não conseguia andar se não fosse com a muleta. Eu chegava a gritar de dor. Lá dentro do quarto eu falei: mas escuta aqui. Não. Amiga, fica encostada aí que eu não vou mais te usar. Dói quando eu piso, mas não preciso mais da muleta. Amém? Amém? Aí todo mundo quer proteger a gente. Ai, que tristeza. E a gente fica muito chatinho, muito joguinho. Eu não gosto de ficar com doente, porque a gente fica meio... todo mundo... ai, coitado. Ai. Diga misericórdia. Misericórdia. É duro ser amado. Diga, diga glória a Deus. É duro ser amado, sabe? O que a gente faz? Eu estava num lugar, vou falar o pecado, não o pecador. Uma pessoa chegou: seu João, eu trouxe para o senhor, me deu uma maçã. Daí a pouco chegou outra: seu João, eu sei que o senhor gosta de bala, e eu comprei uma bala de rico, me deu. Daí a pouco chegou uma outra com um copo de suco. Seu João, servia de tomar um suco? E eu estava sentado e fui pondo ali. E tinha um agente pastoral do lado. E me disse: só para seu João, eu não sou ninguém aqui. Falei: padre, a gente colhe o que planta. Amém? Amém? Eu tento lidar com todo mundo. Nossa, nessa cidade de Cianorte eu faço um foie. Nessas lojas, meu Deus do céu. Ali no Dalla Costa é só Didio. Todo mundo, Didio. Lá Trianorte, lá na Ciatinta, a gente é muito querido por aí afora, sabia? A gente é muito querido. E eu não gostava muito de Cianorte, porque eu achava que Cianorte era uma cidade de rico. Lá em Moarama eu sou um pouco queridinho também, né, grandão? Lá no Rondon, onde a gente vai, a gente tem amigo, né? Diga para o do lado: é bom ser querido. Fala de novo: é bom ser querido. Mas o melhor de tudo é querer. Então queira o bem. Em Vidigal também. Oi, Irene. Meu Deus do céu, eu sou querido lá. De 1 a 10. 12? Você pensa a festa que eu fiz com essa menina daqui para Curitiba. Mas como é bom viver com gente alegre, né? Essa vive o Evangelho. Poxa vida, que bom.
Que bom. Não é lindo? Olha quanta gente. Olha, eu estou com vergonha, porque, amados, quantos olhos estão olhando para mim? Vem aqui um pouquinho, Clarice, faz favor. Essa é a doutora Clarice. Olha para o povo. Olha quanta gente está te olhando, Clarice. Olha para eles, Clarice. Não é difícil? Não é difícil? Obrigado, pode voltar. É muita gente olhando para a gente. E sabe lá o que cada um pensa. Sabe lá o que cada um vai dizer assim: não concordei. Concordo, discorda, o recado está dado. Mas é muito bom. Um João, nascido lá nas Águas Sujas, crescido nos Jundiaí do Sul, sobrevivendo em água da areia, e Deus vai lá nesse meio e me pega e me coloca diante desse povo. Não é fácil, né? Vocês entendam que responsabilidade que eu tenho. Vocês sabiam que Deus vai pedir conta de mim? Vocês sabiam disso? Vai pedir conta de vocês dois. E vai pedir conta de vocês também. O que diz Lucas 16, 2? Não pegue. Ninguém arrisca? Um de cada vez, senão não vou entender. Amém. Aleluia. O que ouço dizer de ti? Presta-me conta de sua administração. Não poderá mais administrar os meus bens. Vamos trocar isso por agora. O que ouço dizer de você? Mostre todos os teus atos, porque tua vida termina aqui. Você vai ter que ir para o outro lado. Acerto de conta, seu Lacir. Lacir. É essa hora. É essa hora, Leninho. Vocês param para pensar nessa hora? Isso às vezes num relâmpago. Está viajando, morreu. Amém? Vocês estão escutando Naviraí, Iguatemi? Estão escutando o Mundo Novo? Tu escutou todas as palavras de Deus? Que bueno. Agora, mira para Camelote e diga também. Escutou? Sim. Sim, que bom. E hoje está com vergonha acá. Todas as pessoas mirando acá em nós outros. Misericórdia, não? Misericórdia. Vamos pedir a Deus. Daqui a pouco, o senhor bispo vem para celebrar a Santa Missa. E nós poderemos ter, assim, umas respostas bem avivadas, para que, orando por este final de retiro, e também por esse final de ano, quero desejar de todo o coração a vocês um santo 2026. Quero orar e pedir a Deus que vocês realizem tudo em 2026, o que não conseguiram no 2025.
que as portas da felicidade, como Paulo disse aqui, abra para cada um de nós. Que você tenha uma surpresa a ponto de dizer: meu Senhor, eu não esperava isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela minha saúde. Muito obrigado pela minha comunidade. Valorize a tua comunidade. Você não é obrigado a ficar na sua comunidade. Mas uma vez que se faz o voto na comunidade, deveria cumprir. Então nunca deixe de cumprir aquilo que você promete. Você promete caminhar segundo a direção da tua comunidade? Sim, prometemos. Então todos aqueles que prometem e não cumprem, vai dar ruim. Porque não é uma promessa que vocês fazem para mim. É que nós fazemos para Deus. Então a gente tem sempre que se organizar para entender os movimentos da comunidade. E nos movimentos da comunidade, tem certos movimentos que é inadiável, não podemos adiar. Que são os retiros de servo, que são os congressos e o retiro de servo. Isso já foi criado para os servos. Abrimos espaço para todos. Então sabemos que nessas datas nós não podemos nos comprometer, uma vez que eu me comprometo com a palavra viva. Fora dessas 3 datas, todo mundo é livre. Então, gente, se comprometa com o que promete. Questão dos questionários também, falando mais para a nossa equipe. Se você deixa de fazer o questionário, você é um ponto negativo para o próximo. Você prometeu que você fazia e não faz, vai ficar tão ruim, não para mim, mas para você mesmo. Porque se você for um homem bíblico, você vai entender o que a Bíblia diz. Não emita um voto, mas uma vez emitido, cumpra sem delonga, para que o mal não adentre em sua casa. Eclesiastes nos ensina isto. Então, irmãos e irmãs, queria que nossa equipe fosse fervorosamente. Nós vamos ter esse período de descanso agora, de hoje até o carnaval. Eu não me lembro quando é o carnaval, tem alguma noção? 1 e 2 de? Não. Quem sabe certinho? O dia do carnaval é dia 13. Quando? Então nós vemos antes. 17 é um domingo? Terça. Então 16 é segunda? 14 a 17. 14. Então, essa data você não podia estar marcando nada. Você que é palavra viva, é claro. Você que tem o teu crachá, você que está fazendo caminho. E você que já é consagrado. Então, sempre, para se comprometer em outros movimentos, você teria que ver o teu movimento. Porque sendo um, nós não somos o Padre Pio que está aqui e está no outro lugar ao mesmo tempo. Por enquanto não somos isso, né? Então que a gente procure a levar bem sério o voto que fez. O Senhor esteja conosco. Eleve teu pensamento até Deus. E o que você desejaria para a tua alma agora? Você tem o direito de pedir, porque Jesus disse: peça que eu te dou. Onde 2 ou mais reunirem meu nome, eu estou no meio dele, ou deles. E o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concedo. Que Jesus te conceda a paz, a saúde. Não deixe o demônio sussurrar nos teus ouvidos que você não está curado, porque ele faz isso, viu? Ele pega outra enfermidade, não aquela que Jesus curou,
Aquela Jesus curou. Mas ele pega outro igualzinho, porque é ele que é o autor do câncer, é ele que inventou a AIDS, é ele que inventou as dores. Então ele tem conhecimento da dor que foi lançada no teu corpo. E quando o Senhor Jesus te cura, ele fica ouriçado, te odiando. Ele pega o mesmo produto, com a mesma cor, com a mesma qualidade, e lança em você de novo. E você começa a pensar: eu achei que eu estava curado, mas não. Erga a tua cabeça. Eu não estou falando para vocês que eu não estava conseguindo andar sem a muleta. Não, eu parei. Para aí, que história é essa? Eu vou andar sem esse trem em nome de Jesus. E estou andando. Vocês estão vendo o tempo que eu estou de pé aqui? Não é porque não dói, não é porque sarou, é porque eu estou resistindo. Porque a Bíblia me ensina em Tiago: resistir ao demônio. Está aí o testemunho para você. Ora nesse momento, para você ser livre da tentação da dor, da tentação do medo, da tentação das lembranças. Quando você lembra que isso te faz mal, cancele agora. Deus não criou nada para fazer mal para mim. O mal é o mal que está contrapondo contra o que Deus me dá. E eu repreendo. Que cada um repreenda a dor que está aí no corpo teu. Você que sabe onde te dói. Então fale com o teu Deus. Você que tem esse problema no ouvido, esse zumbido no ouvido, por que você não repreende agora? Você que tem essa zonzura, boca amarga, secura na boca, renuncie agora. É você que vai falando com o teu Deus. Você que está numa batalha contra projetos que não estão te dando certo. A Bíblia diz: invoca-me e eu te responderei. Invoque o Senhor. Invoque o Senhor da glória. Andole me canta la mai candole indole me la mai. Wendele mirianda la manda la manda la mirianda la mai. Uirianta la mai canta la mai. Vai orando e direcionando a imagem que vem na tua mente. Para isso você precisa fechar teus olhos. De olhos abertos você não concentra em lugar nenhum, mas com teus olhos fechados você vai ver um novo horizonte, você vai ver um novo lugar, e vai deixando a memória tua nos braços de Jesus. Vai deixando a tua mente ao domínio do Espírito Santo. Andele me canta, india la mai canta, india le mirai. Oleanda le mirianda la mai, la manda la mai, la banamai. Loende le mirianda la mai, la mai. Loende le mirianda la banamacanda la mai, le mirianda la mai. Loende le mirianda la mai, le mirianda raya. Loende le mirianda la mai, le mirianda la banamai. Loende le mirianda la mai, canta, le mirianda. Loende le mirianda la manda la banda la bala bala bala. Loende la manai.
o poderoso sangue do Senhor sobre mim, e as cadeias que me cercam irão cair, e meu louvor cantarei, eu lutarei com a unção que o Senhor deu para mim. Nem as remotas situações vão resistir. Cura esse estômago, não vão Jesus. resistir. Nessa cura do teu estômago, eu entregarei. Entrega as dores que guardei aos pés da tua cruz. Entrega teu coração. Confiarei. Entrega teus rins. Já não há o que temer, por tuas chagas posso Entrega crer teu na intestino. vitória. Entrega tua coluna. Eu entregarei as dores que guardei aos pés Essa da cura tua cruz e da tua próstata. confiarei. Já não há o que temer. Desce a cura Por tuas chagas posso crer na do teu pulmão. vitória. Essa cura do teu intestino. O poderoso sangue do Essa Senhor cura sobre mim, da hérnia, de nódulo, e as cadeias que me cercam irão de infecção cair. urinária. Meu louvor cantarei. Essa cura da próstata, Com a unção que o Senhor que todo deu canal para mim. seja livre. Nem as Libera remotas nossos canais situações urétricos, Senhor. vão resistir. Daqueles que já sofrem Não vão ardume, resistir. impedimento no fazer xixi. Nessa essa cura, você tem passado uns apertos. Aos pés da tua cruz, Você pode ganhar essa graça. confiarei. Deus pode liberar, Já não há o que temer. tirar de dentro de si todo esse ressecamento intestinal. Vitória. Cura essa gente, Senhor. Eu entregarei as Cura, dores Senhor, a que garganta. guardei aos pés da tua cruz. Toda infecção na garganta, Confiarei. nas vias respiratórias. Já não há o que temer. Por tuas chagas posso Toca na laringite, faringite, vitória. queimura na sola dos pés, Eu entregarei bambeza nas pernas. dores que guardei Cura, aos Senhor. pés da tua cruz. Enformigamento nos braços, pontada nas costas. Não há o que temer. Cura, Por tuas Senhor. chagas posso crer na vitória. Estômago pesado, ânsia de vômito. Eu entregarei Cura, Senhor Jesus. as dores que guardei Toda arritmia alérgica, aos pés da tua cruz. afogamento, Confiarei. insônia, Já pesadelo. não há o que temer. Por Afasta do meu sono, Senhor, todo espírito de pesadelo, de afogamento. Venha me curar, Senhor, dos maus tratos, poderoso sangue dos palavrões, sobre mim. dos desacatos que eu sofri na vida, Cercam, irão cair. das rejeições. Eu louvor cantarei. Cura meu corpo, Senhor. Eu quero ser um templo vivo, Unção que o
Eu quero aguardar a tua vinda, Senhor, com todos os méritos para ser arrebatado contigo. Perdoa por eu não ter força de perdoar. Eu entregarei as dores que guardei. Cura-me, Aos pés Jesus. da tua cruz. Cura o bronquite. Confiarei. Você que teve esse problema, ou alguém da família tem problemas de bronquite, Posso crer na de perturbação, ansiedade, eu entregarei queimura nos olhos, as dores que guardei. ardume na pele, Da tua cruz confiarei. ressecamento intestinal. Já não há o que temer, por tuas Eu oro chagas na dom da posso ciência, na vitória. conclamando ao Senhor que te cure do calo do teu pé. Cura, Senhor, da frieira, Preparou essa coisa ruim que não desaparece dos meus dedos. os inimigos. Toca e cura infecção na unha, Minha taça fungo nesta unha que nunca sara. Peça essa graça para Deus. Aceleramento no coração. Mas eu oro pedindo ao Senhor que tire esse sistema nervoso, que guardei aos pés a irritabilidade por qualquer coisa se irrita e fica mal-humorado. já não há. Tira isso de nós, Jesus, Por tuas chagas posso e nos dê a graça, na vitória. a graça de sermos livres das condenações de palavras. Dores que guardei Quando me desejaram mal, aos pés da quando me odiaram, cruz. quando falaram mal da minha vida, eu repreendo isto dos meus ouvidos. Eu não preciso mais carregar essa mágoa Na vitória. do meu sogro, da sogra, de cunhados, de parentes de perto ou longe. Eu preciso, Senhor, ter a graça de perdoar. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Você que não tem felicidade na vida, vive com medo de tudo. Eu peço a Deus que tire teu medo. Quando está no trabalho, quando está em alguma missão, é tudo tão legal. Mas quando vai chegando em casa, uma coisa aperta. Parece que um medo, um ambiente pesado. Se isso acontece com você, e com certeza acontece porque é o que Deus está me mostrando, renuncie agora. Eu renuncio o medo, o desconforto, a insegurança que eu tenho dentro de casa. De repente, pelo agir da filha, do filho, do marido, da mulher, do pai ou da mãe, ou dos parentes, ou de vizinho ou vizinha, essa coisa que cria um desconforto na gente. E sempre ao sair de casa parece que a melhor coisa para mim, se tais situações acontecem com você,
deve ter alguma interferência na tua casa. Jogue água benta, orando em todos os cômodos, na cama, nos móveis. Joga sal bento. Deve ter alguma interferência, porque o inimigo diz a Nossa Senhora, afrontando a Virgem Maria, que ele destruiria todos os casamentos. E Nossa Senhora revela isso ao Papa. E o Papa declara rosários e terços luminosos para aplacar a ira do demônio. Quando todos os meus medos já não cabem mais Ore. em mim. Não abra Quando teus o olhos, céu não. está de bronze e parece que é o fim. Escuta essa melodia. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Vai se entregando ao Senhor. Comece Acolha Jesus no teu a sorrir. coração. Recebam. Recebam. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. A voz, solte a tua voz. Eu cuido de ti. Todos. Eu cuido de ti. Descansa. Descansa em mim. Comece a sorrir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.